graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejam multiplicadas. Estou feliz de estar aqui novamente com os irmãos, para juntos louvarmos, bendizermos e agradecermos o santo nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 13, a partir do versículo 6, é o texto que nós vamos tirar por base para esta palestra nesta noite. Nós estamos aqui no Seminário da Família, nós já ministramos uma outra oportunidade sobre finanças no lar. Hoje vamos estar ministrando sobre criação de filhos. Amém? Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 6, versículo 7 e o versículo de número 8. Quem encontrou, dá um sorriso. Deixa eu ver quem achou já. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quantos querem ainda orar nesta noite? Diga amém. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra. Esta palavra que é inerrante, que é infalível, que é imutável. Esta palavra que não volta para ti vazia, Senhor. Agora antes faz aquilo que te apraz e prospera naquilo para o qual está sendo mandada. Fica conosco nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assento, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Este texto que nós temos aqui, na verdade, esses textos são textos que falam acerca do nascimento de Sansão. Na verdade, Sansão aqui ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha um plano, já tinha um projeto, já tinha uma obra com Sansão. Então o que Deus faz? Deus envia um anjo para ir conversar com os pais de Sansão, com a mãe de Sansão, com o pai de Sansão, que se chamava Manoá, acerca do que eles deveriam fazer e como deveriam agir com esse menino que iria nascer. Ou seja, esse anjo estava dando instruções aos pais de Sansão acerca de como eles deveriam se portar, acerca de como eles deveriam agir para serem felizes nessa trajetória, nesse projeto, que é ser pai e mãe servindo a Deus. Esta oração que Manoá fez aqui, pedindo a Deus que enviasse o anjo novamente para que o instruísse acerca de como eles deveriam proceder com o menino que havia de nascer, é uma oração que todo pai e toda mãe deve também fazer ao Senhor Deus. Todo pai e toda mãe deve pedir a Deus a devida direção, como deve criar o menino que Deus colocou sobre as suas responsabilidades. Porque nós precisamos entender que filho, antes de qualquer coisa, diz a Bíblia, filho é herança do Senhor, Isso está lá no livro de Salmos. Filho é herança do Senhor. E se filho é herança do Senhor, o que eu aprendo com isso? O que é uma herança? Herança é algo que me pertence hoje, mas antes de pertencer a mim, primeiro pertenceu a outro. Quando a Bíblia diz que crianças, filhos são heranças do Senhor, está dizendo que antes do meu filho ser meu filho, primeiro ele pertence ao Senhor Deus. Amém? E se ele pertence a Deus, é uma responsabilidade singular que eu tenho em criar este menino segundo a vontade e querer de Deus. Eu preciso enxergar meu filho não só como meu filho, mas eu preciso enxergar meu filho como uma alma. E o destino desta alma, em parte, Deus colocou nas minhas mãos. Certo? A maneira como eu vou criar o meu filho, como eu vou educar meu filho, muitas vezes pode fazer a diferença entre ele ir para o céu ou ir para o inferno. Daí a responsabilidade grande dos pais que servem a Deus criar os seus filhos no caminho do Senhor.
Amém? A responsabilidade dos pais, meu irmão, ela é singular. E ela sempre foi singular. Por quê? Porque nós sabemos que a família, ela é a primeira agência socializadora do ser humano. Nós sabemos que o ser humano, né, no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua trajetória, ele terá e tem, né, várias agências socializadoras. No decorrer da nossa história, nós temos a escola como uma agência socializadora. Entenda-se por agência socializadora aquela instituição que vai nos ensinar a vivermos em sociedade, não é? Nós temos ao longo da nossa vida várias agências socializadoras que nos ensinam como agir, como andar em sociedade. E nisso nós temos a escola, a igreja também é uma agência socializadora, não é? Muitas coisas nós aprendemos na igreja, como viver em sociedade, como andar em sociedade, mas nunca podemos esquecer que a primeira agência socializadora do ser humano, a primeira agência socializadora do ser é a família. Escute bem, é na nossa casa, é com nossos pais, não é, que nós aprendemos o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal. Isto nós aprendemos em casa, não é? A família é a primeira agência socializadora. É na família que nós aprendemos, já se de primazia, como viver em sociedade. E infelizmente, a família hoje está perdendo o foco de agência primárias, não é? Responsável pela socialização do ser humano. Quem é que está socializando as crianças hoje? Quem é que está socializando os seres humanos hoje? Sabe quem é? É a mídia. Hoje é a mídia que dita as regras do que é certo e do que é errado. Infelizmente, os pais hoje, ao invés de assumir a responsabilidade de educar os filhos, eles transferem essa responsabilidade para a mídia. E hoje, quem é que educa os filhos hoje? Quem educa é a televisão, quem educa é a internet, quem educa é o rádio, quem educa é a novela, quem educa é os filmes, não é? E nós nunca podemos, irmãos, transferir esta grande responsabilidade. Escute bem, eu é que tenho responsabilidade de criar os meus filhos nos caminhos do Senhor, ensiná-los acerca das coisas, né, da conduta espiritual, da conduta moral que eles têm que viver durante o resto da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém? Então é singular a responsabilidade dos pais. Os valores morais e espirituais, quem ensina sou eu, quem ensina é você, e isto tem que ser algo intransferível. Primeiro, o que é educar? Pastor Jorge, o que é educar? A palavra ensinar, educar, significa transmitir ou transmissão de conhecimento. Quando eu transmito conhecimento, né, quando eu passo informações, eu estou de uma certa forma educando. Mas dizem aí os pedagogos que educar também pode ir um pouco mais além. Educar significa promover. Promover o que? O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual, né, ou até mesmo física de uma pessoa. Isto é educar. E dedicar, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, educar não é fácil. Por que muitos pais têm dificuldade de educar e instruir os seus filhos? Porque educar não é fácil. Educar, escute bem, dá trabalho. Educar dá trabalho. E infelizmente a nossa geração, a geração dos pais que estão surgindo agora, não querem ter trabalho para nada. Nós somos conhecidos como a geração do controle remoto. Nós não queremos ter trabalho nem para levantar, para mudar o canal da TV. Nós não queremos ter trabalho nem para levantar, para aumentar o volume da televisão. Nós queremos ficar sentados, não é? E do controle remoto, a partir do controle remoto, nós fazemos tudo. Só que para educar, meu irmão, isso não funciona. Ninguém tem um controle remoto que aperta um botão e o teu filho faz aquilo que você deseja que ele faça. Educar dá trabalho, né? Educar, para se educar, tem que estar junto, não é? E o problema é que a maioria não quer ter trabalho. A maioria não quer estar junto. Meu irmão, escute bem. Aguça o teu ouvido porque eu vou falar para você agora aqui. Olha, preste bem atenção. Não existe educação de pais para com filhos à distância. Existem até faculdades à distância. Existem até cursos, né, de segundo grau à distância.
cursos de primeiro grau à distância, mas educação familiar à distância não existe. Para educar tem que estar junto, para educar tem que estar perto. O problema é que eu já disse, a maioria não quer ter tempo, não quer dar tempo, investir em tempo, a maioria não quer ter trabalho para educar os seus filhos. E aí o que acontece? Quando eu não educo, alguém está educando. E a pergunta que não quer calar é essa: quem está educando o seu filho? Quem está educando a sua filha? Porque se você não está educando, alguém está educando. E normalmente quem educa, aquilo que eu já falei, não é? São os colegas na rua, não é? São os amiguinhos, é a televisão, é o rádio, é a internet, alguém está educando. Eu nunca posso ter, vamos delegar o poder que Deus me deu a qualquer outra coisa que não seja a minha pessoa, a pessoa da minha esposa e vice-versa. Amém, irmãos? Deu para entender? Para educar tem que estar junto. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de educar? Eu já falei. Às vezes o filho está em um determinado lugar e eles não sabem nem onde o filho está, nem o que o filho está fazendo, ou com quem o filho está, não se sabe. A maioria das pessoas, dos pais hoje, vão lavar a louça, vão lavar a roupa, vão varrer casa e larga o filho na frente da televisão. Você sabe o que o filho está vendo? Você sabe o que ele está adquirindo? Você não sabe. Às vezes ele está recebendo um bando de seta lá, não é verdade? Porque a maioria dos desenhos hoje são desenhos que têm origem no ocultismo, que têm origem no espiritismo. E aí o seu filho fica ali recebendo um bando de seta. Vocês sabem disso aqui? Eu tenho um filho que faz 14 anos, e desde que ele era pequeno, eu nunca deixei ele ver nenhum desenho, nenhuma atração que primeiro eu não visse. Primeiro eu tinha que ver o desenho. Se o desenho fosse algo que eu percebesse que pudesse ser visto, que não ia trazer nenhum malefício para ele, ele via, senão ele não via. Escute bem, ó, Dragon Ball Z, não é? Que é um filme que fala acerca, é um desenho que fala acerca de uma pessoa que conversa com um dragão, não é? E esse dragão, se recebeu uma oferenda, ele ressuscita mortos. Você acha que tipo de ensino o diabo está dando para o seu filho? Que o que ele precisar, o que ele necessitar, ele não tem que buscar a Deus, ele tem que buscar o dragão. E o dragão é que vai dar para ele aquilo que ele precisa. Imagine que coisa absurda, que coisa abominável é esse desenho, né? E tem os outros desenhos que tem por aí, como Naruto e tantos outros. Então precisamos observar, irmãos, que o que o nosso filho está vendo na frente da televisão. Senão o menino fica recebendo um bando de seta, aí de noite não dorme. É uma criança que fica inquieta, você não sabe por que ele fica inquieto, porque ele não sossega, fica violento, e aí você traz ele para a igreja, pede para o pastor orar, o pastor ora, e ele se acalma, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Porque você está atacando as consequências, mas não está atacando a causa do problema. Qual é a causa do problema? A causa do problema é que ele está recebendo um bando de seta na frente da televisão, na frente do computador, e você não está percebendo. O diabo às vezes está entrando dentro da nossa casa e nós não estamos percebendo.